Pessoal, Atlético 3, Maringá 0, Atlético bicampeão paranaense, Atlético que em 34 jogos, nos últimos 2 campeonatos estaduais, perdeu apenas um jogo. E justamente esse jogo é chave na construção do título paranaense, conquistado agora há pouco aqui na Arena da Baixada. Quando o Atlético opta por, em apenas um jogo, em uma derrota, óbvio que não foi apenas a derrota, tem muito mais coisa por trás, comportamento, desequilíbrio emocional, postura tática em outros jogos, mas após aquela derrota para o Londrina, o Atlético demite o Osório e contrata o Cuca, ali vira o caminho do Atlético no Campeonato Paranaense. O Atlético foi o melhor time do campeonato desde ali da 5ª ou da 6ª rodada, não vou me lembrar bem agora. Mas todo mundo lembra que o Atlético tinha dificuldades, não tinha conseguido vencer nem Operário, nem Maringá, nem Curitiba. E ali chegou naquele jogo do Londrina e parecia que o Atlético tinha encontrado uma encruzilhada. Mas saiu-se bem dela e o Cuca assumiu o Atlético. E o Atlético encarreirou 5 vitórias nesses últimos 5 jogos de Campeonato Paranaense, conquistando com mérito o título estadual. É bom lembrar que quando começa o campeonato, a gente apontava pela ordem Atlético, Curitiba, Operário e Maringá como os candidatos. E eles chegaram à semifinal. E os melhores, Atlético e Maringá, fizeram a final. Mas o Atlético é muito superior ao Maringá. O Maringá abrilhantou essa conquista do Atlético. Ah, mas o jogo foi 3-0. Foi porque num dado momento do jogo, o Jorge Castilho largou o time pro ataque, perdido por 2, perdido por 3. Ele fez a mudança e o Atlético aproveitou no contra-ataque e resolveu o jogo com o Mastriani. Mas a construção desse título passa por 2 jogos em que o Atlético se adaptou ao adversário. Um Atlético que foi, no jogo de Maringá, mais defensivo, mais marcador, mais contendo o adversário. E no jogo da volta, fazendo tudo isso, mas saindo para o jogo. E aí, fazendo isso, o Atlético construiu uma vitória por 3-0 ainda no primeiro tempo. O Atlético poderia ter aberto o placar antes com o Canóbio, mas fez com o Pablo e acabou sendo simbólico. De novo o Pablo, e até foi engraçado que ele lembrou da final da Sul-Americana de 2018 ao falar do jogo e dos gols especiais, e naquela final contra o Júnior de Barranquilla, o Pablo marcou nos 2 jogos, só que foram 2 empates. Agora foram 2 vitórias do Atlético sobre o Maringá, com o Pablo fazendo gols nas 2 partidas. Aí veio o pênalti do Demisson no Julimar, gol marcado pelo Fernandinho, e no segundo tempo o Atlético controlou o Maringá e aproveitou o contra-ataque. Mas é preciso registrar, acima de todos os lances do jogo, do gol do Mastriani, do gol do Fernandinho, do gol do Pablo, a ação defensiva do Bento no segundo tempo. Ele fez um movimento de goleiro de altíssimo nível, que é as defesas em sequência, 4 ações de defesa em sequência, cada uma em um ponto da área, né? Não é uma defesa no canto direito e outra no canto esquerdo. É uma defesa no centro da área, é uma segunda na risca da pequena área, é uma terceira à frente da linha do pênalti e uma quarta lá no bico da área. Sem tocar com a mão na bola fora da área, fazendo as incursões defensivas, vencendo os duelos e ainda, além de tudo, comemorando, como poucas vezes a gente viu o Bento comemorar e a torcida foi ao delírio. A minha sensação aqui dentro do estádio foi que a torcida até comemorou as defesas do Bento de uma forma tão ou até mais efusiva do que os gols do Pablo e do Fernandinho. Bento, que é um dos personagens desse título, assim como o Thiago Heleno, muito bem nas finais, Kaique Rocha, talvez o mais regular jogador do Atlético em todo o campeonato, como o Esquivel, que voltou muito bem, melhor do que estava jogando ano passado, como Eric e Fernandinho, sempre importantes, como Zapelli em alguns momentos, como Canóbio e Julimar, muito úteis taticamente, mas especialmente o Pablo. O Pablo foi o cara desse título do Atlético, o personagem que levou o Atlético do primeiro ao último jogo a esse bicampeonato paranaense. E é muito simbólico, numa faixa de 6 anos, né, entre 2018 e 2024, o Pablo esteja nessa linha, mesmo que tenha saído um tempo para formar esse momento histórico do Atlético com essas conquistas. O Atlético ganha um campeonato que foi muito comemorado, que foi muito esperado e que levou a torcida a uma festa incrível aqui na Arena com mais de 37 mil pessoas.
Os desafios só vão aumentar a partir de agora. Mas o que se pode dizer é que o Atlético primeiro tira o peso dos ombros do título no ano do centenário. Tem uma campanha na Copa Sul-Americana que deve ser, pelo menos na sua primeira parte, muito tranquila. Vamos ver o emparceramento de Copa do Brasil, mas o Atlético tem condições de chegar, talvez entre os 4 pelo menos, na semifinal. E no Brasileiro é corrida de regularidade. É maratona, não é corrida de 100 metros. Para fazer tudo isso, o Atlético sabe que precisa ampliar a qualidade do seu elenco. Mas hoje, sábado, é dia de comemorar. Parabéns para o torcedor atleticano. Como eu sempre digo, o maior patrimônio de um clube é o seu torcedor. E a festa é para lá de merecida, torcedor do Atlético. Um abraço.